Prime Day rendeu por aqui, eu comprei livros novinhos. Vou levar vocês pra conhecer essas histórias e arrumar a estante comigo, bora? O primeiro livro foi O Avesso da Pele. Esse aqui é um livro nacional do autor Jefferson Tenório. Eu comprei ele especialmente porque o escritor vai estar presente na Bienal do Livro aqui de Alagoas, que vai acontecer no final de outubro e começo de novembro, se eu não estiver enganada. E como ele vai estar aqui e eu vou, de certeza, pra Bienal, eu queria muito estar com o livro pra levar e autografar. Então comprei. Esse livro é muito conhecido, ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 e eu nunca tinha lido. Também quero ler mais livros nacionais, assim. Eu sinto que eu tô em falta também. E esse daqui vai ser uma ótima leitura, espero. E também estou bem animada pra esse livro, pra conhecer o autor, pra ir pra Bienal e pra assinar meu livro. Um combo de coisas perfeitas. O outro livrinho que eu peguei foi Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Esse aqui é um romance. E vou confessar pra vocês que eu não sei muita coisa sobre esse livro. Basicamente, eu comprei porque Clara leu e me mandou uma mensagem no Telegram, que eu vou deixar o print aqui pra vocês verem. Mas assim, ela falou que eu ia gostar. Eu ainda não tinha pego ele, porque eu não gosto de chorar. É uma característica minha, que é que eu não gosto de chorar. E eu não gosto de livros pra chorar. Ela falou que eu ia me envolver bastante, me emocionar. Inclusive, tem outro livro que ela me deu de presente, que se chama Lugar Feliz, da Emily Henry. E eu ainda não li, porque eu acho que vai me fazer chorar também. E eu preciso estar em um momento muito bom da vida pra que eu consiga ler e eu não me desmanche em lágrimas, não fique triste nem nada do tipo. Então eu ainda não peguei por causa disso. E esse daqui eu sinto que eu também vou me emocionar e vou me identificar com os personagens, mas não vai ser tanto quanto o livro Lugar Feliz. Acho eu, né? Não sei o que esperar. Mas está aqui em mãos e pretendo ler. Eu quero ler ainda esse ano esse livro. Eu tenho poucos romances aqui em casa, então quando eu quiser pegar um romancinho pra intercalar com as minhas fantasias, já tenho esse aqui na minha estante para pegar. E a edição dele é muito bonita, né? Essa capa colorida. Gosto dessas cores vibrantes. Acho que vai ficar lindo na estante. E aí, não poderia faltar o quê? Fantasia, né? Porque eu sou uma leitora de fantasia, apesar de não dar tanta continuidade nas minhas fantasias quanto eu preciso, que temos um problema, porque fantasia nunca é única. Sempre trilogia, série. E eu peguei a trilogia Guerra da Papoula, da escritora R.F. Kuang. Esse livro tá na minha lista de desejados, ó, bote tempo, desde que foi lançado o primeiro volume. Eu já queria ler, eu acompanho muito o canal da Tamires do Resenha dos Sonhos, e eu escutei ela falando sobre esse livro, fiquei interessada, mas ainda não tinha pego. Aí, a trilogia completa tava com cupom de desconto durante o Prime Day, e eu aproveitei, né? Eu tô com algumas trilogias, fantasias e séries pendentes pra ler ainda esse ano, mas esse daqui eu acho que eu não vou dar prioridade agora em 2025, vai ficar pra 2026, porque eu tenho algumas séries paradas que estão aqui em casa e que eu quero dar andamento antes de pegar essa daqui, mas já estou com a trilogia completa aqui em casa, que é A Guerra da Papoula, A República do Dragão e A Deusa em Chamas. São livros de mais ou menos 500, 600 páginas, então eu acho que eu vou deixar... Essa aqui tem quase 650 páginas. Pra mim já é um calhamaço, tá? Então esse aqui provavelmente eu vou deixar pra pegar começo do ano, que é um pouco mais tranquilo em questão de trabalho pra mim. O final do ano é sempre muito agitado e eu vou deixar pra ler ela ano que vem, certeza. Eu já coloquei na minha cabeça que eu não vou dar prioridade pra essa trilogia ainda esse ano, mas está aqui em mãos e eu acho que vai ficar linda na minha estante, que ela tem essa edição mais minimalista, né? A capa, ela é o fundo branco, só com essas letras e alguns detalhes na capa. E eu adorei. Essas foram as minhas comprinhas do Prime Day. Comprei pouca coisa, não sou de comprar muito livro assim. Normalmente eu compro mais livros que eu tô interessada em ler, e aí eu já vou dando andamento, porque eu não gosto de acumular muitos livros aqui em casa. E a minha estante, ela é composta majoritariamente, 80% dela, por livros lidos. Então eu gosto de saber que tem histórias especiais aqui e que tem uns livros também me esperando esse final do ano aí, os próximos 5 meses que a gente tem pela frente. Eu quero dar prioridade principalmente pra livros de trilogia e duologia que estão parados aqui em casa há um tempinho já. E é isso. Essas histórias em breve serão lidas. Esse daqui com certeza eu ainda vou ler esse ano, que eu quero levar pra autografar na Bienal. E quando eu estiver precisando de um romancinho, Até o Fim do Verão já tá aqui comigo. Trilogias isso fica para um futuro próximo. E uma coisa que eu ainda quero fazer neste vlog é tentar arrumar a minha estante e colocar esses livros no lugar. A minha estante, ela tá um pouquinho bagunçada e já faz um tempo que eu limpei ela. Acho que eu limpei ela em fevereiro.
Mas é isso. Cenas dos próximos capítulos. Apenas o meu presente de Dia dos Namorados chegou hoje, dia 29 de julho. E eu vou abrir aqui agora. Eu vou tentar gravar também para o Instagram rapidinho, porque eu tenho que sair pra trabalhar. Ai, olha ele. Eu já sei o que é, né? Mas eu quero fazer um unboxing. A gente gerar conteúdo, não é mesmo? Não podemos só deixar passar essa oportunidade de gerar conteúdo. O cabelo molhado, odeio gravar assim. Mas fazer o que, né? Tcharam! Kindle novo! Ah! Que lindo, cara! Ainda nem abri, mas eu tô achando lindo. Esse é o Kindle Paperwhite Signature Edition, 32 GB. Enquanto eu faço isso aqui bonitinho, eu vou falando aqui. Eu tenho um outro, que também é Paperwhite, mas ele é bem antigo e ele era do Júnior. Ai, que chuchuzinho, cara. Tão bonito. Sério, eu queria estar com mais tempo pra eu ficar reinando nele a tarde inteira, mas infelizmente eu preciso sair para trabalhar, né? Para ter dinheiro para comprar meus livrinhos e usar o meu Kindle. Unboxing completamente maluco isso aqui. Enquanto o Kindle tá ligando, eu vou mostrar o meu antigo, que era esse daqui. Ó a diferença entre ele. Em tamanho. Esse aqui era do Júnior, mas ele não é leitor, né? Ele comprou em 2018, 2017, por aí, mas ele não usava. E aí, quando eu entrei na faculdade, ele me deu o Kindle que tava lá, absolutamente sem ter o que fazer. E aí, eu tô usando ele desde então. Ele ainda tá bem bom, assim. Eu uso. O coitado tá arranhado, ele é menorzinho. E aqui embaixo, quando tá escuro, ele tava com uma manchinha aqui na tela já. Às vezes ficava passando sozinho e tudo mais. Já tá mais antigo, né? E esse daqui, eu ainda vou descobrir tudo sobre ele. E mexer e tudo mais. Mas enfim, estou animada. E é isto. Oi, gente, aparecendo muitos dias depois de ter iniciado esse vídeo, que eu ainda nem sei muito bem o que é que vai ser, mas vai ser voltado para livros, porque as coisas foram acontecendo e eu resolvi gravar um vídeo só para isso. Então, chegaram os livros do Prime Day, que eu abri aqui e mostrei. Acabei ganhando um Kindle de presente, também mostrei aqui, preciso falar mais sobre o que eu tô achando de usar o meu Kindle novo. Depois eu venho trazer comparações entre os dois Kindles e falar o que eu tô achando desse daqui. E hoje, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso organizar os livros na estante. A minha ideia era fazer uma limpeza geral, aproveitar que eu precisava fazer isso e já gravar aqui pro vídeo também. Mas eu estou com pouco tempo e eu não quero me cansar tanto. Então eu vou tentar reorganizar os nichos onde eu coloco os livros, porque normalmente eu compro mais fantasia e romance. Então eu pretendo reorganizar esses nichos e dar uma limpadinha geral. Eu vou mostrar pra vocês a pilhazinha que tem aqui e vou mostrar como as coisas estão funcionando e como eu organizo aqui os livros na minha estante. Vamos lá. Então, aqui é a minha estante. Ela tem mais de 2 metros, mas ela tem esses 4 espaços para colocar livro. E aqui embaixo a gente usa para guardar coisas. Então, tem esses organizadores bem grandões que a gente usa para guardar tudo que precisa de entulho. Aqui tem extensão, mangueira, enfim, né? E aí a gente deixa aqui fechadinho essa parte toda para armazenamento. E tem esse resto da estante completa. Como eu sou muito pequena, normalmente nessa parte aqui de cima, nesse primeiro nicho aqui, os 3 primeiros nichos, eu costumo deixar aqui alguns livros de capas mais bonitas que eu gosto. Aí ali tem alguns da Dark Side, tem a minha série completa de Rastro de Sangue. Nessa aqui do meio tem a minha edição bem pequenininha de Alice no País das Maravilhas. E do ladinho tem alguns livros de banca de romance de época e outros livros que são bem pequenininhos e não tem como encaixar.
Aí aqui desse lado também tem alguns de capa dura. Tem essa duologia Dance of Thieves, que é também da Dark Side, em edição de mulherzinhas. E essa HQ de Heartstopper. Aqui desse lado tem algumas edições que elas são de gêneros diversos. Então tem investigação, tem livros de não ficção. Enfim, é bem aleatório aqui, então coloquei nessa parte. Aqui também tem essas 3 edições que elas são menorzinhas de edição de capa dura. São histórias que eu gosto muito, estão aqui. Infelizmente as coitadas estão ficando desbotadas. Eu percebi isso por causa dessa capa de Flores para Algernon, que esses detalhes em amarelo era bem mais forte. E agora ele simplesmente tá desbotado, coitado. Aqui fica os meus livros de romance contemporâneo. Pra vocês verem que eu tenho bem pouco, não tenho muito. Então eles sigam nessa parte aqui. E todos esses livros que eu tô mostrando já são livros que eu li. Então nesses outros espaços eu deixo realmente leituras que eu já realizei. Aí descendo aqui a gente tem várias fantasias, todas lidas. Aqui nós temos o nicho de livros não lidos, que eu quero encaixar aqui essa pilha de livros, que foram os que chegaram. Também tem alguns aqui que eu já li, eu preciso achar lugar para colocar. Voltando aqui, também tem vários outros livros de fantasia. E esses 2 últimos aqui embaixo só são romance de época. Então é dessa forma que eu organizo a estante. E aqui fica trequinhos de literatura que eu tenho, tipo uma exposiçãozinha que eu deixo desse lado. Porém, talvez, se eu não conseguir arrumar mais espaço, eu tenha que mexer nessa configuração. Um detalhe da minha estante também é que ela é funda, sabe? Daria pra colocar um livro atrás do outro, dessa forma. Mas eu não tenho tantos livros assim. Então eu acho que a estante ficaria muito vazia se eu colocasse eles aqui nessa parte de trás. E eu quero que meus livros apareçam, né? Então eu pretendo encaixar de uma forma que eles fiquem legais aqui. Vamos lá, que eu tô com a minha pilha aqui pra reorganizar na estante. Fora aqueles livros que eu comprei, que eu mostrei aqui no unboxing, também chegou esse daqui, que é A Guerra dos Furacões. Esse livro eu pretendo pegar ele, eu acho que na segunda-feira. Hoje é uma sexta-feira, dia 15 de julho. E essa daqui tá sendo a nossa leitura do Clube do Lírios desse mês. Então, é uma leitura certeira que eu vou fazer. Então, esse aqui em específico, eu já vou deixar ele um pouco de lado. Meu Deus, eu vou fechar a janela, senão isso aqui vai cair. Eu moro no 16º andar e é perto da praia, então o vento ele vem com vontade. Mas enfim, voltando aqui pro foco. Como a gente tá lendo esse livro aqui esse mês, eu vou ler de certeza, né? Que é do clubinho. Então esse eu já vou deixar ele um pouco de lado. Ou até assim, em cima, sabe? Porque eu vou pegar em breve. Então esse aqui em específico não tem problema. Mas temos esses outros pra encaixar. Fora os que chegaram no unbox, eu tenho alguns que eu já li aqui. Esses daqui são os não lidos, que eu preciso achar lugar. E esses daqui são os que eu li, que eu preciso também encaixar eles nos lugares certos. Esses 2 aqui são de fantasia, então vou tentar mexer aqui nesse primeiro nicho. Aí a gente tem um de poesias, poemas, que eu acho que vou colocar lá em cima, no nichinho de leituras aleatórias. E temos um romance contemporâneo que vem pra esse daqui. E aí eu vou aproveitar também pra dar uma mini limpadinha aqui, só por cima, pra não colocar os livros que chegaram em nichos sujos, né? Tá bem no alto aqui, eu peguei a escada pra me ajudar, porque definitivamente eu não ia conseguir alcançar esse nicho aqui. E aí eu vou começar organizando esse aqui de romance contemporâneo. Aqui dentro desse box eu deixei os 2 que eu já li. E os que eu não li eu deixei fora. Mas esse box ele é uma fofura. É da Livraria dos Corações Solitários. Ele veio com essa cartela de adesivo super fofinha, que eu não tive coragem de usar. E essa outra parte aqui que completa o box, assim, pra ele ficar fechadinho, é um mapa da praça e de onde os estabelecimentos ficam. Porque tem um café, tem uma livraria e tudo mais. Aí é bem legalzinho pra ele conseguir se situar na história. Eu ganhei de presente de aniversário ano passado da Uai. Muito interessante. Mas vamos lá. Vou passar aqui um pano. Nossa, daqui é romance de época. E o que tá fazendo aqui? Tá errado. Pronto, primeiro livro encaixado. Agora vamos descer. Acho que eu vou passar um pano aqui assim, bem por cima, só pra aproveitar que eu já tô limpando.
Olha o que eu falei do tom da capa. É porque tá bem estourado. Mas ele é bem mais amarelinho. E aqui tá super claro por causa do sol. Na verdade, não é nem sol que bate aqui. É mais uma claridade. E já tá desse jeito. Esse daqui também. Esse aqui é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Os tons dele são bem mais vivos. Mas aí a coitada da capa já tá completamente esgotada. Bichinho. Vamos encaixar mais um livro também. Esse aqui é vermelho nas mãos. Eu até comentei, acho, por aqui sobre esse daqui. Descemos agora pra uma altura normal para mim. Já deu uma limpadinha. Aí eu quero fazer o quê? Encaixar mais 2 livros. Eu vou tentar mexer nessa aqui. E eu tô vendo aqui também que nessa parte... Aqui tem esses cadernos que estavam ficando ali em cima na mesa. E eu não sei bem o que é que eu vou fazer. Não sei bem o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou colocar ali, perto das plantas. Mas uma coisa, vocês. Eu comecei a fazer, eu acho que foi em 2022. Reading Journal. Falei... Comecei, nunca dei continuação. Aqui tinha parte de projetinhos. Eu fiz alguns Eu gostava de fazer projetos, né? Aí uns projetos que eu fiz: finalizar livros iniciados em 2021, desencalhando e-books. Eu tinha selecionado, acho que 12 e-books que eu queria desencalhar, porque eu tinha muito e-book parado e tinha as histórias interessantes. Acabou que eu acho que eu desencalhei uns 9 dos 12. Então foi um saldo muito positivo. Aqui tinha o Clube do Lírios, que eu já tinha colocado o espacinho pra colocar também as capas dos livros. Mas assim, simplesmente não foi pra frente. Tem uma parte aqui que tá cheia de caderninho, mas eu simplesmente não sei o que fazer com esses cadernos. Depois eu vejo. Como eu vou pra evento, sempre nos eventos, nos kits das inscrições, acaba tendo muito caderninho. Tem um nome até específico, né? Que agora eu não me lembro. Moleskine. Eles dão muito Moleskine em eventos. E aí, acabou que eu fico com vários e eu nem uso tanto, eu uso 2 que fica ali em cima. Eu gosto de rabiscar. Vamos voltar para esta parte aqui, que é onde eu vou encaixar essa duologia, que é do Rio Nilo. O primeiro é O que o Rio Sabe e o segundo, Onde a Biblioteca se Esconde. Eu fiz um vlog de leitura desse primeiro aqui, né? E eu preciso comentar com vocês sobre o que eu achei do final dessa duologia. Mas eu já adianto que, assim, ela não funcionou tanto pra mim. E eu passei mais de um mês pra conseguir finalizar este livro aqui. E ele nem é tão grande, tá? Enfim, momentos para depois. Esse meu box de Percy Jackson, ele tá já indo de arrasta. Porque a qualidade dele é muito fraquinha e ele tá todo descolando. O coitado já passou por 2 mudanças e continua aqui. Mas ele tá bem xoxo e capengo. Provavelmente, se você é leitor, tem TikTok e usa as redes sociais, você já ouviu falar dessa série aqui de Sangue e Cinzas. A gente começou a ler, inclusive, leitura coletiva. Aí lemos o primeiro, de Sangue e Cinzas. O segundo, Um Reino de Carne e Fogo, Churrascão. E o terceiro, Coroa de Ossos Dourados. Mas simplesmente ficamos por lá, porque assim, minha gente... Sério. Começou até interessante, mas depois eu acho que as coisas foram se embananando todas, se perdendo. Ninguém tava mais com paciência pra essa história. E eu simplesmente resolvi abandonar essa série. E eu tenho os livros aqui, porque eu acho que 2 deles eu ganhei. Então eu não queria me desfazer. É uma história que, tipo assim... Aí, ok. As meninas me deram um desses livros só pra gente continuar a série. Mas agora... Ó, tá até com um recadinho aqui pra gente continuar, mas enfim. Eu acho que eu tô pensando em tirar esse desse nicho. Esse livro aqui, A Herança da Orquídea Divina, ele tá mais, eu acho, pra um realismo mágico do que pra uma fantasia. Eu adorei essa leitura. Muito boa. Eu li, acho que foi em 2023. Acho que eu vou tirar ele daqui e vou colocar num nicho de livros aleatórios, assim, que tem um pouco de cada. Porque eu acho que ele vai se encaixar melhor. Olha como a lambada desse livro tá. Laranja, pô. A capa dele é vermelha. O sol tá desgraçado do meu livro!
Inclusive, por favor, essa trilogia aqui, ela é perfeita, tá? Maravilhosa. Leiam. Esses dois livros em breve vão sair desse nicho aqui porque eles são ficção científica. A Aurora Ascende e Do Ceifador. São trilogias que eu tenho todos os livros aqui em casa. Estão aqui na minha pilha de não lidos e eu pretendo ler ainda esse ano. Estarei me esforçando. E aí, quando eu ler esses, eu vou ter que achar um nicho só para ficção científica. Porque vamos ter 2 trilogias completas aqui que com Fé em Jesus Cristo eu vou ter lido. Então eles não vão mais ficar no nicho de fantasia. Mas por enquanto, esse é o lugar deles. Outra indicação, faço favor pra vocês. E por favor, leiam Coroa de Sangue, da nossa autorinha Ariane Almeida. Por favor. Só deem uma pesquisada, vão lá na Amazon, tem e-book baratinho, tá? Nacional. Muito bom. Esse livro aqui, com certeza, quando eu for no sebo, eu vou levar. Na verdade, eu não sei se no sebo eles aceitam livros marcados. Será que aceitam? Se aceitarem, eu tô lascada, porque meu livro é todo marcado. Agora vamos para o nicho que de fato era o foco desse vídeo, que são dos não lidos. Eu vou até mostrar pra vocês, aqui depois eu vou encaixar em algum lugar. Eu vou até mostrar pra vocês quais são os livros que eu tenho aqui que eu ainda não li. Temos Morando com o Vampiro, A Melodia da Água, A Cidade de Bronze, Memórias de um Menino do Interior. Esse aqui é um livro escrito por um antigo colega de trabalho, quando eu passei também na Secretaria de Educação. Ele trabalhava lá e bem na época ele estava lançando esse livro. Ele é bem curtinho assim e tem algumas memórias dele. Ele morava em Chão Preta, que é um município pertinho de Viçosa. E aí eu comprei, tá aqui. Também preciso ler. Era esse e aquele Vermelho nas Mãos que eu tinha ganhado no tempo que eu tava na Secretaria de Educação e também preciso dar continuidade. Aí eu tenho aqui a trilogia de Tons de Magia, que eu quero dar continuidade. E tem mais o volume 2 e 3. Não vou mexer nessa caixa, mas temos Um Encontro de Sombras e Uma Conjuração de Luz. E eu já tô aqui, ó, agoniada, que meu nariz tá coçando, porque eu tenho rinite alérgica, né? Enfim, aí eu tenho aqui a continuação da trilogia do Ceifador, que temos A Nuvem e o Tigre. Também a continuação da Aurora Ascende, do ciclo Aurora, que nós temos Aurora Arde e Adeus Aurora. Tem esse daqui que eu ganhei esses dias da tia do Júnior, que é A Sombra do Vento, um dos clássicos aí de fantasia. E, na verdade, eu acho que ele entra como um realismo mágico, eu nem sei. E esse aqui eu sei que a Tamires, do Resenha dos Sonhos, ama e sempre recomenda, então eu fiquei interessada em ler. Temos também Loucamente Apaixonado na Livraria dos Corações Solitários, que é o 3º livro daquele box que eu mostrei pra vocês, da série. Preciso ler. E eu acho que o primeiro, ele tá com a minha prima em Viçosa. Inclusive, Débora, você já leu? Caso você esteja assistindo esse vídeo, leia, por favor. Aí temos Lugar Feliz, que eu ganhei da Clara, que eu sei que é triste, por isso que eu ainda não li. E tenho Vivendo nas Entrelinhas e Se Liga, Dani Brown. Que esses dois aqui também eram da Clara e ela passou pra frente e eu peguei. Agora eu não sei o que é que eu vou fazer aqui, mas é o que eu tô pensando. Esses 4 livros aqui, eles são de romance. Todo esse resto é fantasia e ficção científica. Acho que eu vou passar esses de romance pra essa parte de baixo, pra ele ficar junto com esses romances de época. Porque vai ser o jeito, não vai ter como. Tem muito livro ali e eles não vão caber. Assim, não é muito livro, mas a trilogia que tem são livros grandes. Então vai ficar apertado. Aí eu acho que é isso que eu vou fazer. Tem esses dois aqui também que vieram da última compra, né? E aí eu acho que eu vou botar eles juntos. Que também foi indicação da Clara. E mais é livro triste. Ela quer me fazer chorar, eu não entendo essa garota. Acho que eu vou botar esses aqui embaixo. Vou aproveitar para encaixar minha próxima leitura. Aí quando eu for ler, eu venho e pego e tiro daqui. Depois que ele sair daqui, ele vem direto pra cá. Aqui ainda tem uma brechinha, acho que dá pra encaixar. Não lidos de fantasia e ficção científica. Ótimo. Meu Deus, olha, no começo do ano eu tava só com um nicho de não lidos. E esse ano eu li muito livro físico, tá? Eu vou até fazer o recap depois pra saber quantos livros físicos eu li e saiu da estante. Mas também estão entrando muitos livros novos, o que é bom. Mas
Esse nicho aqui, ele sempre tá assim, sempre tá cheio. E agora teremos uma beliche de não lidos, porque vai ter aqui mais outra partezinha. Ai, Deus, que arruma pra minha cabeça. Acho que eu vou começar mexendo da ponta, porque não tinha tantos livros pra ocupar os dois nichos. Aí o que eu gosto de fazer às vezes é deixar tipo ou um box, ou tipo assim, um box assim, sabe, de frente e não de lado. Ou um livro assim, só que esse tá ficando todo estufado e aberto, porque ele tava apoiado aqui nos outros. Então eu vou aproveitar que tem essa vaga e vou puxar esses livros pra frente, pra no do meio realmente ficar os livros não lidos, pra ficar aqui certinho. E vamos lá. O livrinho de eu tirei o nome do perfil, Lírios Literários. Aqui é o Despertar do Lírio e a protagonista se chama Lília. Missão cumprida, todos os livrinhos encaixados e organizados. Agora tem até mais espaço, ó. Dá pra aparecer mais livros. Brincadeira. Mas está aqui a minha senhora estante organizada e lindíssima, como sempre. Agora eu vou voltar para o meu trabalho, que eu fiz a minha pausa aqui, almocei e vim organizar a estante. E depois eu vou treinar. E aí, à noite, eu quero vir conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, como é que está essa minha vida de leitora por aqui, que eu tô lendo. Nos últimos dias eu tava com a cabeça bem, mais ou menos, peguei vários romances de época. Esse aqui é o terceiro que eu tô lendo, de uma trilogia, já tô acabando. Então, depois eu venho conversar com vocês, falar como é que tá as coisas por aqui. Oi, gente! Apareci pra finalizar esse vídeo e fazer um recap das minhas últimas leituras. Na verdade, vai ser do último trimestre, dos últimos 3 meses. A última vez que eu fiz um vídeo específico falando de leituras mesmo, conversando aqui com vocês, foi no vídeo dos lidos de abril. E aí depois eu acabei não fazendo mais conteúdo tão nichado. E as coisas acabaram acontecendo, eu fui comentando com vocês sobre leituras no decorrer dos vlogs. Mas como esse vídeo é especificamente voltado para esse universinho literário, eu quis fazer um recap das minhas últimas leituras, deixar aqui registrado. Caso a Lilian do futuro queira vir lembrar o que foi que ela achou dessas leituras, eu vou ter um vídeo registrado que seja pra mim, sabe? Nas últimas semanas, nos últimos meses. Eu tenho me sentindo um pouco assim, perdida, sabe? Sem saber muito bem o que fazer. Eu acabei criando esse canal assim, de uma vontade minha, como eu já comentei com vocês, que eu sempre tive esse gosto muito de falar, de conversar, de compartilhar um pouco das minhas coisas. Mas eu tenho me sentido muito insegura e perdida. Eu sei que, tipo, a quantidade de visualizações, de inscritos que eu tenho aqui são muito pequenos e, em teoria, não era pra eu estar me preocupando com esse tipo de coisa, mas a gente não controla como a nossa cabeça vai reagir diante das coisas que vão acontecer. E as últimas semanas e os meses têm sido muito cansativos pra mim também. Na vida adulta da gente, né? Muitas coisas acontecendo, então acaba que tudo vira uma bola de neve na nossa cabeça e coisas pequenas tomam proporções muito maiores do que deveriam. E esse canal é um hobby que eu tenho, então eu vou fazer dele o que eu quero. Ele é meu. Então, se quiser falar com vocês sobre leitura, eu vou falar, independente se ninguém esteja me escutando. Do lado daí, que é o que importa é eu fazer o que eu gosto. E eu estou tentando voltar com o ânimo e a vontade de fazer coisas pra mim, tirar tempo que seja meu e que eu consiga conversar e gravar com vocês voltado pra isso. Mas enfim, foi só um pequeno desabafo aqui e vamos falar sobre os livros. Começando com o mês de maio. Em maio, eu comentei dentro dos vlogs sobre as leituras que eu tinha feito. Foram 2 só. Eu li Louco por Livros. Tem um vlog aqui que eu falo 10 minutos só sobre essa leitura, mas de modo geral. Foi um livro 5 estrelas que mexeu comigo de diversas formas. Eu amei. Se tornou meu favorito da Emily Henry. 5 estrelas, favoritado do ano. E é um livro que eu sempre vou lembrar e vou levar comigo. Me fez chorar, mexeu muito com as minhas emoções. E assim, não tenho o que falar.
Eu amei demais esse livro e eu recomendo pra todo mundo. Eu vou falar sobre as leituras de forma muito rápida aqui, porque algumas eu já tinha comentado. E eu vou dar mais um panorama geral sobre a minha opinião sobre o que eu achei da história. O outro livrinho que eu também li no mês de maio foi Vermelho nas Mãos. Esse aqui também tem um vlog que eu comento sobre essa leitura. Esse é um livro de uma escritora aqui de Alagoas, aqui de Maceió. Ela foi minha coordenadora enquanto eu fazia estágio. E é um livro de poesias. Não é muito um gênero que eu costumo ler, então eu tive um pouco de dificuldade, porque as histórias, elas não se conectam de certa forma. E pra mim eu tinha dificuldade de sentir vontade de voltar pro livro, apesar dele ser muito pequenininho. Eu tinha começado ele há um tempo atrás e acabei deixando de lado, realmente por não ser uma leitura que eu costumo fazer, de um gênero que eu me sinto ali mais confortável pra ler. Mas eu realmente quis dar essa chance voltar para esse livro e eu consegui finalizar a leitura. Eu gostei dele e eu dei 3 estrelas só por essa realmente dificuldade assim que eu senti em me conectar com o livro de modo geral por conta do gênero em que ele é escrito, o formato em que ele é escrito. Aí em junho eu peguei o Que o Rio Sabe. Essa aqui foi uma leitura coletiva do Clube do Lírios do mês de junho. Eu fiz um vlog exclusivo sobre essa leitura, compartilhei todas as minhas experiências. Se vocês quiserem saber mais detalhes, tem todos os meus surtos e comentários lá. Mas esse livro aqui, ele tem um pano de fundo que se passa no Egito. É muito interessante, uma cultura assim muito, assim, eu fiquei encantada realmente com esse pano de fundo e que com a parte histórica que o livro entregou. Foi o ponto alto pra mim. Tem requisitos de magia, tem muita cultura egípcia, tem investigação, então é um combo de coisas que eu achei muito legal e que combinaram aqui no livro. O único ponto negativo que eu achei foi que eu achei um pouco a protagonista um pouco inocente demais e eu não me conectei com o romance. O final, ele tem um plot twist que você fica 100% fissurado e querendo pegar a continuação, mas eu fiquei com o pé atrás porque eu não fui convencida pela história de amor que a gente encontra aqui nesse livro. Mas, pra dizer a vocês que eu peguei a continuação e finalizei essa duologia, já li também Onde a Biblioteca se Esconde. Spoiler, eu achei que seria melhor. Esse segundo livro eu passei mais de um mês pra finalizar essa história, mas enfim, depois eu conto pra vocês mais sobre o que eu achei de Onde a Biblioteca se Esconde. E pra esse aqui eu dei 4 estrelas. Aí a gente vai entrar agora na minha lista de leituras que eu fiz em e-book, então eu vou deixar a capinha aqui pra vocês irem vendo. Depois que eu li essa fantasia, eu resolvi pegar um romancinho. Eu sempre faço isso pra desopilar a mente. Eu amo intercalar as minhas leituras de livros de fantasia com livros de romance. E às vezes no meio eu leio uma romantasia pra misturar um pouco dos dois. Mas aí eu resolvi pegar Férias de Matar. E essa foi a leitura que eu menos gostei de fazer esse ano. E ela foi muito das expectativas que eu tinha de livros da Tessa Bailey. Eu já li alguns livros dela e são romances que eu já sei o que esperar. Romances envolventes, romances mais calientes, que a gente encontra ali o envolvimento entre o casal. Mas nesse aqui, eu achei que as coisas não conversaram. Tem um pano de fundo de investigação. A gente já começa o livro sabendo que aconteceu uma morte, que a protagonista ela tá sendo investigada ali, ver se ela tem algum envolvimento. E vai ter um caçador de aluguel que vai tentar descobrir o que aconteceu. Mas assim, eu senti que a autora colocou muita coisa num livro só. Uma investigação, um romance que você nem vê os protagonistas se apaixonando e no final eles já estão, meu Deus do céu, não posso viver sem você. Eu sei que eu não gostei dessa história. Eu dei 2 estrelas e até agora foi o pior livro que eu li esse ano. Aí a Passionflix lançou a adaptação de A Irmandade da Adaga Negra. E eu, como uma amante de romantasia e uma leitora que conheceu essas histórias lá em 2019, não resisti e fui assistir a série pra ver como era que tinha ficado essa adaptação. Eu já fui preparada porque eu sabia que eu não poderia esperar muita coisa dali, mas os episódios foram saindo por semana, eu acabei ficando envolvida e aí resolvi fazer o quê? Reler os 3 primeiros volumes da série. Aí eu peguei Amante Sombrio, Amante Eterno e Amante Desperto. Essa releitura, assim, era o que eu tava precisando, sabe? E eu já sabia o que ia encontrar nessas histórias, eu já tinha lido, eu fui sem muita expectativa de ai meu Deus, será que eu ainda vou gostar dessas histórias? Porque eu ainda lembrava de algumas coisas. É bem assim, leitura pastelão, mas eu queria, sabe? Estava precisando nesse momento e reli os livros da Irmandade da Adaga Negra. Acompanha.
uma irmandade de vampiros que convivem com humanos, mas eles não têm ciência ali do que eles são. E essa irmandade, ela foi construída para proteger os vampiros contra os Lessers, que é tipo assim, o mal contra o bem. E aí a gente vê cada um dos vampirões se apaixonando e de pano de fundo tem essa história deles com esses inimigos. E assim, gente, resumindo, é bem isso, sabe? E foi uma leitura que eu tava realmente precisando. Amante Sombrio eu dei 3 estrelas, Amante Eterno eu dei 3 estrelas e Amante Desperto eu dei 3 estrelas e meio nessa minha releitura. E aí, pra fechar o mês de junho, eu também li outro livrinho de vampiro, foi Inimigo Imortal. Essa foi a leitura do mês de junho do Clube do Lírios. O que o Rio sabe foi a leitura de maio, que eu acabei atrasando e só finalizei em junho. E aí a gente leu Inimigo Imortal, também uma história de vampiro, mas aqui a gente tem um pano de fundo diferente. Aqui a gente tem uma sociedade onde existem famílias que são criadas e são certas para alimentar esses vampiros. Eles só podem se alimentar de membros dessa família. Eles convivem como... é meio como se fosse um centro, uma universidade, assim, sabe? Tem a casa Adani, que é a casa da nossa protagonista. Que da Dani vai ser a nossa protagonista. Ela é a herdeira da casa Dani. E Susenius é o vampiro destinado ali pra essa família. E ele só pode se alimentar desses membros lá. A Kidan tá procurando a irmã que desapareceu. E ela tem certeza que a culpa foi do Susenius, porque elas duas são as únicas herdeiras da família Dani. E ele precisa de uma delas pra se alimentar. Então ela vai em busca da universidade onde essas casas convivem. Eles estudam, trabalham e tudo mais, dentro dessa universidade que é super misteriosa. O livro inteiro tem um pano de fundo muito de mistério, assim, sabe? E de investigação. E aí a gente vai acabar sendo inserido nessa história. Ela tem um pano de fundo bem diferente das outras, né? Tem uma pegada de cultura afro muito forte também. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Assim, os personagens desse livro, eles são 100% duvidosos, sabe? Não tem um mocinho ali. Todos eles têm o seu lado sombrio. E isso é uma coisa que vai ficar 100% assim, destacada no livro. Eles não são personagens bons, eles são personagens duvidosos. E aí você fica meio sem saber se torce pra alguém ali no livro, mas você também fica muito curioso pra saber onde é que isso vai dar. Tem um envolvimentozinho ali amoroso, mas eu achei que foi bem pouco, assim. Bem pouca coisa, nada muito forte. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. E eu tô aguardando aí a continuação pra ver o que é que vai acontecer. Inclusive, uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito chateada é que o final desse livro é um balde de água fria, sabe? Só fiquem ciente disso. O final desse livro é um balde de água fria. Eu fiquei tipo assim, não é possível que isso tá acontecendo. Cenas dos próximos capítulos. E aí encerrei meu mês de junho com essas leituras. Julho começou com um audiobook. Eu escutei O Despertar, da Nora Roberts. Esse aqui também é outra fantasia que tem uma pegada bem diferente também. Eu tô nessa pegada assim de fantasias que me envolvam e que me deixem curiosa. Aqui nesse livro a gente tem como pano de fundo a Escócia. Deixa eu lembrar o nome da protagonista, que eu sou péssima de memória. Em O Despertar, nossa protagonista é a Brynne Kelly. Aqui a gente tá em uma época atual, né? Não é uma fantasia histórica, é época atual. E a Brynne Kelly, professora, ela mora na Filadélfia e ela tá 100% insatisfeita com a vida que ela leva. Ela tenta se adequar ao que ela acha que seria o padrão e o que seria certo. Então ela só vai empurrando os dias com a barriga, tendo sonhos assim bem loucos, que ela acorda muito desconcertada, sonhos com dragões, magia, uma época diferente. Então ela acaba vivendo assim esses dias, até que ela acaba descobrindo umas coisas sobre a mãe, sobre o passado dela, e ela decide meter o louco e viajar para um país que ela sempre teve vontade, que é a Escócia. Então ela e um amigo dela decidem botar tudo que eles têm dentro do armário e partir. Eles vão passar um mês na Escócia e é lá que ela vai acabar se conectando com esse lado mágico que estava adormecido. Aqui a gente tem uma fantasia que vai envolver muita coisa, misticismo, dragões, elementos da natureza. Foi uma fantasia assim que eu escutei em um único dia, o audiobook. Ele é muito gostosinho de escutar. A gente se envolve ali com a protagonista, com os dilemas do que tá acontecendo. É muito interessante. A protagonista, ela quer ser escritora, é um desejo que ela tem adormecido aí há muito tempo, e nessa viagem da Escócia ela começa a tocar esse desejo que ela tem, né, pra frente. E aí ela vai se descobrindo como pessoa, redescobrindo coisas do seu passado que ela tinha apagado assim da memória. E é o primeiro de uma trilogia, se não me engano,
Hermione. Os outros livros já estão no meu Kindle, porque eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer, porque eu escutei o audiobook e durante a semana, assim, sempre ficava voltando na minha mente requisitos dessa história, porque eu acabei gostando mesmo. É uma história muito simples, não tem muitas reviravoltas, nem muita coisa uau, extraordinária, mas é uma fantasia bem gostosinha de acompanhar e eu quero muito continuar. Pra esse aqui, eu dei 3,5. Eu não sei se eu comentei, mas pra Inimigo Imortal eu dei 4 estrelas. Aí em abril, eu tinha comentado com vocês que eu tinha lido os livros da série dos cowboys, né? Que se chama Chestnuts Springs. E aí, agora em julho, lançou o terceiro livro dessa série. Eu resolvi pegar pra ler. E minha gente, eu passei, eu acho que quase 20 dias pra concluir essa leitura. Foi um pouco morno pra mim o livro, porque eu tava naquela empolgação. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão. Acabou que esse terceiro livro, a gente vai acompanhar o irmão ali da família que é adotado, que é o Jasper. E assim, ele não tem essa alma de cowboy. Ele se envolve em algumas coisas, porque ele foi criado ali naquele meio, mas ele é jogador de hóquei. E do outro lado, a gente vai acompanhar a Sloane, é prima dos protagonistas dos primeiros livros. Ela também não é inserida nesse mundo de rodeio, de cowboys. O livro, ele não tem essa pegada num todo. E aí, acabou que isso foi me desgostando um pouco da leitura, porque eu tava esperando algo e não recebi. Esperando algo por conta dos outros volumes. A escrita da Elsie, ela é muito envolvente. Fui lendo, tava curtindo a história e tudo mais, mas chegou num ponto que as cenas hot estavam me incomodando, porque eu tava achando elas muito excessivas e eu não tava gostando, tava tipo assim, repetitiva, sabe? E aí eu acabei não gostando. E aí eu demorei pra ler, demorei pra finalizar. No final, eu dei 3 estrelas. O livro é o Sem Controle. Eu dei 3 estrelas, finalizei, mas da série até agora, pra mim, esse é o mais fraquinho. E eu nem contei tanto, né? Aqui no livro, o Jasper e a Sloane, eles se conhecem desde adolescente por conta dessa questão familiar dela ser prima dos irmãos de consideração do Jasper. Então eles se conhecem, a Sloane é apaixonada pelo Jasper a vida toda, só que aí eles nunca tiveram um envolvimento. Eles se tornam muito amigos, mas quando a gente começa o livro, ela tá prestes a se casar com alguém que os pais escolheram e ela não sente a menor vontade de casar com esse cara. E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer pra esse casamento não acontecer e o envolvimento deles dois começarem. Jasper tem algumas questões familiares de abandono, de coisas que aconteceram para que ele não convivesse realmente com a família dele. Ele tem um senso de proteção muito forte com a Sloane, por isso que ele toma partido ali quando ela tá muito triste por não querer se casar com esse cara. E aí a história vai se desenrolar. Mas isso foi o que aconteceu, assim. A história, de um modo geral, se você pegar ela unicamente sem fazer parte de uma série, ela funciona muito bem. Mas como eu vinha dessa trilha de personagens que eram envolvidos nesse mundo de rodeio, de cowboys e tudo mais, eu tava esperando algo que eu não recebi. E foi por isso que eu acabei dando 3 estrelas. Depois desse, eu peguei o Mapa de Nós Dois. Esse é um livro jovem adulto ali, que vai acompanhar os personagens que estão recém-saídos da escola. Eles têm entre 17 e 19 anos. A nossa protagonista é a Atlas. Ela tá passando por um período de luto porque ela perdeu o pai. E a história basicamente vai girar em torno desse luto dela, do caminho que ela percorre para enfrentar essa situação. Ela perdeu o pai há pouco tempo e aí ela entra num programa onde eles estão meio que fazendo reflorestamento, sabe? E aí ela vai participar de um grupo e vão fazer uma trilha. E aí eles vão limpando essa trilha durante esse período. Só que enquanto eles estão limpando essa trilha, eles também acabam conversando, se abrindo uns com os outros e expondo pra fora esses sentimentos que estão ali guardados. E no caso da Atlas, é ela falar sobre esse processo de luto que ela tá passando. É uma adolescente que ela tá completamente perdida depois que o pai dela faleceu. E a gente não tem nenhum grande plot nessa história. Realmente a gente acompanha esse período dela. E depois o que acaba acontecendo, assim, os próximos passos da vida dela, entrando nessa fase adulta. É uma história bem linear, assim. Não tem nenhum momento de virada. Foi uma história que acabou que eu não me envolvi tanto, porque é um adolescente que tem dilemas diferentes do que eu vivo e me identifico. Mas de um modo geral, a leitura foi muito rapidinha.
rapidinha de ser feita, foi legal. Eu acho que pra quem é adolescente, assim, iria se identificar muito mais com os dilemas que a Atlas estava passando e conseguir se conectar mais com a personagem. Acabou que isso não aconteceu comigo. A gente leu esse livro porque uma das meninas escolheram pra ser a nossa leitura do mês de julho e eu dei 3 estrelas. E essas foram as minhas leituras de julho. Eu estou fazendo algumas leituras agora em agosto. Eu acho que eu finalizei esse daqui, onde a biblioteca se esconde, e tô finalizando o meu terceiro romance de época. Pretendo pegar uma fantasia ainda esse mês, que também é a nossa leitura do Clube do Lírios, do mês de agosto. E eu vou tentar fazer um vídeo só pra essas leituras, então, pra falar com vocês aqui sobre o que eu achei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu esteja voltando pra cá pra tentar produzir, criar conteúdo e que seja de uma forma leve, que eu consiga fazer as coisas sem tanto peso na minha cabeça. Eu vou encerrar esse vídeo mandando minha energia positiva pra você do lado daí. Espero que você continue me acompanhando por aqui desse meu jeitinho. Espero que você goste do que eu produzo, da forma como eu falo, da forma como eu levo a vida. Às vezes eu fico pensando que eu não tenho muita coisa pra mostrar, então por isso eu acabo nem aparecendo. Mas as coisas acontecem nos dias comuns, né? A vida vai acontecendo nesses dias comuns, que são a maior parte da nossa vida como um todo. Os dias extraordinários e de coisas diferentes são dias de minoria, e eu tento levar os meus dias comuns da melhor forma possível. Lógico que com os meus altos e baixos, mas continuamos aqui. Então espero muito que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou desse vídeo, que foi uma coxa de retalhos com vários momentos diferentes. Mas eu espero muito que tenha alegrado você do lado daí, feito você passar um tempo comigo, entretido. Espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um beijão e até a próxima.